Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. Vamos para as manchetes de hoje. PSOL pede convocação de Braga Neto para explicar nota de repúdio do Ministério da Defesa. Ricardo Barros pede novamente ao STF para ser ouvido pela CPI da Covid. Governo demite diretor do Ministério da Saúde, que teria dado aval para reverendo negociar vacinas. Criminosos tentam aplicar golpe no WhatsApp utilizando fotos de aras, alerta o Ministério Público Federal. Ministério Público Federal denuncia ex-diretor da Petrobras por corrupção e lavagem de dinheiro. Aécio diz que não houve fraudes nas eleições de 2014. IBGE prevê safra recorde de 258,5 milhões de toneladas em 2021. Produção de motocicletas cresce 45% no primeiro semestre de 2021. Bolsonaro: fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições? Bolsonaro de novo: Barroso fala tanto em ciência e se consultava com João de Deus. Bolsonaro: corrupção no governo sai da cabeça de Omar Aziz, que desviou 260 milhões, e de Renan Calheiros, com 17 inquéritos no STF. Prefeito de São Paulo promete veto a projeto do PT sobre ideologia de gênero nas escolas. Polícia Civil realiza operação para combater a pedofilia no Rio. Em meio a isolamento argentino, Bolsonaro assume a presidência do Mercosul. E a última manchete: missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão terminará em 31 de agosto, diz o presidente Biden. E vamos para as notícias de hoje. PSOL pede convocação de Braga Neto para explicar nota de repúdio do Ministério da Defesa. A bancada de deputados federais do PSOL apresentou à presidência da Câmara um requerimento de convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. A informação é do jornal O Globo. Os parlamentares de esquerda exigem que Braga Neto dê explicações ao plenário da Casa sobre a nota publicada ontem, dia 7, pela pasta, em resposta à acusação do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, de corrupção envolvendo membros das Forças Armadas. Os deputados do PSOL afirmam que a nota do Ministério da Defesa é uma tentativa de intimidação da CPI. É inaceitável o tom intimidador e ameaçador da nota assinada pelo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e pelo Comando do Exército, Marinha e Aeronáutica. É fundamental, portanto, que os poderes constituídos tomem as providências cabíveis para cobrar explicações aos responsáveis pelas ameaças e intimidações contra o Estado Democrático de Direito, que coloca em risco a Constituição Federal de 1988 e os valores por ela expressados, escreve a bancada do PSOL no requerimento obtido pelo O Globo. Os parlamentares destacam que as suspeitas de corrupções acusadas pela CPI da Covid sob compra de vacinas são do período em que o Ministério da Saúde estava sob o comando de Eduardo Pazuello, que é general da Ativa, e tinha outros militares em importantes posições hierárquicas na cadeia de comando. A declaração do senador Aziz apenas constatava fatos, cada vez mais fortemente demonstrados na CPI, que vem comprovando que os esquemas de corrupção do governo Bolsonaro, diz o documento, é inaceitável o tom intimidador e ameaçador da nota do Ministério da Defesa, que tenta constranger os trabalhos da CPI da Covid-19 e seus membros. Trata-se de mais uma ameaça à democracia, algo constante no governo Bolsonaro. O envolvimento de militares ou de qualquer outra pessoa nas graves irregularidades do esquema de compra de vacinas deve ser investigado a fundo, disse a líder do PSOL na Câmara, Talíria Peroni, do Rio de Janeiro. Esses deputados, ao invés de trabalhar, ao invés de fazer os projetos, fazer aquilo que é necessário para o Brasil, ainda fica queimando cartucho com estas conversas fiadas. É inacreditável, não tem como não comentar. Segue as notícias. Ricardo Barros pede novamente ao STF para ser ouvido pela CPI da Covid.
O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, PP do PR, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, do STF, para ser ouvido pela CPI da Covid no Senado, na próxima sessão da comissão ou antes do início do recesso parlamentar, previsto para o dia 17. O depoimento com o parlamentar foi agendado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, PSD do Amazonas, para o dia 20. É a segunda ocasião em que Barros pede antecipação de seu depoimento. Na primeira, que não foi bem sucedida, ele requisitou que a fala ocorresse nesta quinta-feira, dia 8. O parlamentar foi citado na oitiva do deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, que disse ter ouvido do presidente Jair Bolsonaro que Barros seria o responsável por um suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Barros alega que está à disposição da CPI e que não teve ferramentas para se defender das acusações. Estou há quase 10 dias sendo acusado por ilações e especulações levianas. Não há provas. Desde o início me coloquei à disposição da CPI para prestar os esclarecimentos, quantas vezes forem necessárias. Estão impedindo a minha garantia do direito constitucional de ampla defesa. Seguem as notícias. Governo demite diretor do Ministério da Saúde que teria dado aval para reverendo negociar vacinas. Na manhã desta quinta-feira, dia 8, o governo federal exonerou o diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz. Monteiro teria dado aval para que um reverendo e a entidade presidida por ele negociasse 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, em nome do governo brasileiro com a empresa Davat Medical Supply. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. E-mails obtidos pela Globo mostram parte das supostas negociações. Em um deles, que data de 23 de fevereiro, Cruz agradece ao reverendo pela disponibilidade da Senar na apresentação da proposta de 400 milhões de doses da AstraZeneca e diz que todos os processos de aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde estão sendo direcionados pela Secretaria Executiva. A Senar é a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, fundada por Hamilton Gomes de Paula. Dias depois, o reverendo chegou a postar fotos de uma reunião no Ministério na qual Cruz aparece. Na postagem, o reverendo escreveu: Senar faz reunião no Ministério para Articulação Mundial em busca de vacinas e para a consecução de uma grande quantidade dos imunizantes a ser disponibilizada no Brasil. Em outra mensagem do dia 9 de março, Cruz diz a Herman Cardenas, presidente da Davat nos Estados Unidos, que a Senar tem o aval do Ministério da Saúde para negociar a compra de vacinas com a Davat. Seguem as notícias. Nesta quinta-feira, dia 8 de julho, o Ministério Público Federal, MPF, informou que criminosos estão se passando pelo Procurador-Geral da República, PGR, Augusto Aras, para aplicar golpes no WhatsApp. De acordo com a nota do órgão, os golpistas enviam mensagens pelo aplicativo para pedir dinheiro por meio de transferência, alegando bloqueio de senha bancária. Este tipo de golpe é feito a partir da replicação do perfil de uma pessoa, ou seja, os criminosos usam a mesma foto e o nome, mas o número é diferente. Como o golpe trata apenas de uma aplicação ou replicação e não da clonagem do perfil, a operação não requer sofisticação técnica. Basta que o golpista tenha o número da pessoa e baixe a foto de contato. A conta falsa é usada, então, para enganar os contatos da vítima. A ação é classificada como crime de estelionato, que é quando uma pessoa se passar por outra. Por ser uma operação bem fácil, os usuários podem adotar medidas simples para se protegerem contra esse tipo de golpe, como ocultar a foto de perfil do WhatsApp para pessoas que não fazem parte da lista de contato. Confira a nota do Ministério Público Federal. A Secretaria de Comunicação informa que foi identificada uma tentativa de golpe usando a fotografia do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. São falsas as mensagens espalhadas via WhatsApp, atribuindo ao PGR um pedido para que o destinatário da mensagem faça transferência bancária sob a alegação de bloqueio da senha bancária. Seguem as notícias do Ministério Público Federal.
MPF denuncia ex-diretor da Petrobras por corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal, MPF, denunciou na última terça-feira, dia 6, o ex-dirigente da Petrobras, Glauco Colipículo Legatti, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os recursos dissimulados foram recebidos, direta e indiretamente, por meio de aditivos contratuais fraudulentos entre a estatal brasileira e a empreiteira Galvão Engenharia. Legatti foi, entre junho de 2013 a junho de 2014, gerente-geral de empreendimentos das refinarias Abreu e Lima. A denúncia no núcleo da Lava Jato, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Paraná, mostra que Legatti recebeu pelo menos R$400 mil de Ayrton Medeiros Fonseca e Dario de Queiroz Galvão Filho, por intermédio do operador financeiro Shinko Nakandakari. Esse utilizava-se de uma empresa de fachada, denominada LSFN Consultoria e Engenharia S/S, para emitir notas fiscais fraudulentas de serviços de consultoria e assessoria inexistentes, a fim de cumprir a ilicitude dos repasses. O denunciado, em razão do cargo que ocupava, deixou de praticar e praticou atos com infração de seus deveres funcionais, caracterizando o crime de corrupção passiva. Além de condenação, o Ministério Público Federal pede o bloqueio de valor equivalente ao desviado, R$400 mil, e a condenação por danos morais de, no mínimo, o mesmo valor. Legatti já responde por crimes em outras 2 ações penais. Seguem as notícias. Olavo de Carvalho volta ao Brasil. Na manhã desta quinta-feira, dia 8, o filósofo conservador e escritor Olavo de Carvalho desembarcou em São Paulo para realização de exames e tratamentos médicos. Diferentemente dos boatos publicados pela imprensa, Olavo não veio tratar questões respiratórias, mas apenas para dar continuidade a um procedimento em sua bexiga. Ao desembarcar, Carvalho foi recebido pela equipe do Dr. José Antônio Ramírez, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e segue em acompanhamento. De acordo com o jornal Brasil Sem Medo, onde Olavo é presidente do conselho editorial, o estado de saúde do filósofo é estável e não demanda nenhuma intervenção de oxigênio ou soro intravenoso. Em abril, Olavo esteve internado para tratamento respiratório, do qual já foi curado. Também, ao contrário do que foi dito na imprensa, o filósofo não esteve infectado com o vírus Covid-19. Aécio diz que não houve fraudes nas eleições de 2014. Nesta quinta-feira, dia 8 de julho, o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, discordou do presidente Jair Bolsonaro sobre ter ocorrido fraude nas urnas eletrônicas nas eleições de 2014. Para o tucano, não houve fraude naquela eleição. Eu não acredito que tenha havido fraudes nas urnas em 2014. Tampouco acredito que nós estejamos fadados a viver eternamente com as urnas eletrônicas de primeira geração. O mundo inteiro utiliza urnas eletrônicas, avançou para algum tipo de auditagem, de conferência. Isso vem na contramão, mas em benefício de credibilidade e da confiabilidade do nosso sistema, disse Aécio, segundo o jornal O Estadão. Logo depois da eleição de 2014, Aécio e o PSDB contestaram o resultado da eleição em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ao jornal, Aécio destacou que as razões foram diferentes de uma possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Os crimes cometidos em 2014 foram de outra espécie. Nós falamos em financiamento ilegal das campanhas eleitorais, a corrupção desenfreada no governo que as financiou, a utilização das máquinas públicas, como o Correios e o Banco do Brasil para fins eleitorais, o tsunami de fake news, explicou. Seguem as notícias. IBGE prevê safra recorde de 258,5 milhões de toneladas em 2021. A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve alcançar o recorde de 258,5 milhões de toneladas em 2021, segundo a estimativa de junho do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, LSPA, divulgada hoje, dia 8 de julho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Pelo terceiro mês consecutivo, a queda na estimativa mensal. Apesar dessa retração em relação à estimativa de maio, a produção deste ano deve ser 1,7% superior à de 2020, que alcançou 254,1 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, houve queda de 1,6% em relação à última estimativa, o que representa 4,2 milhões de toneladas a menos, assim como nos 2 meses anteriores. A diminuição se deve principalmente ao declínio na segunda safra de milho. Em junho, essa safra teve queda de 4,1 milhões de toneladas, menos 5,6% frente à última previsão. De acordo com o analista de pesquisa Carlos Barradas, a retração é explicada pela redução da janela de plantio do grão e pela falta de chuva em alguns estados produtores como Goiás, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. O plantio da segunda safra de milho atrasou por causa da demora na colheita da soja. Então, com a redução da janela de plantio, houve uma dependência maior de ocorrência de chuvas. Com isso, em junho, a segunda safra do milho ficou ainda mais reduzida por causa da continuidade do clima seco nessas regiões, afirmou Barradas em nota. Conforme o levantamento, a segunda safra representa 72,8% da produção do milho. Com a soma das duas safras, o grão deve totalizar 95 milhões de toneladas em 2021. Comparado ao que foi produzido no ano passado, houve queda de 8%, apesar de os produtores terem investido na ampliação das áreas de plantios, 6,5%, e de colheita, 6,7%. O milho, o arroz e a soja são os 3 principais produtos do grupo de grãos, cereais e leguminosas. Juntos representam 92,6% da estimativa da produção e respondem por 87,9% da área a ser colhida. A safra de arroz deve chegar a 11,2 milhões de toneladas em 2021, queda de 1,2% frente à estimativa de maio, de aumento de 1,5% em relação ao total produzido no ano passado. De acordo com Barradas, apesar da redução na estimativa, causada pela menor produtividade das lavouras, a produção deve ser suficiente para abastecer o mercado interno. Já a soja, cultura com maior participação da produção total de grãos, deve alcançar outro recorde este ano, com 133,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 0,3% em relação ao mês anterior e de 9,7% frente ao total produzido no ano passado. Seguem as notícias. Produção de motocicletas cresce 45% no primeiro semestre de 2021. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus chegou a 568.863 unidades no primeiro semestre do ano, o que corresponde ao aumento de 45% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a produção totalizou 392.217 unidades. De acordo com o balanço da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. Segundo a entidade, no mês de junho foram produzidos 105.450 unidades, 1,6% mais do que em maio, 103.792 e 35% a mais do que em junho de 2020, 78.130. Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Firmanian, o setor mantém seu ritmo de recuperação de forma consistente. Ainda estamos trabalhando para atender a demanda reprimida, resultado da pandemia. Todas as unidades Fabris trabalham para recuperar parte do atraso registrado no primeiro bimestre, devido à crise sanitária enfrentada pela cidade de Manaus, disse. Firmanian observou que o volume produtivo segue no ritmo estimado, mas pode haver revisão para ajustar a projeção anual, devido ao cenário econômico atual. A estimativa atual é a de que sejam produzidas 1.060.000 motocicletas neste ano. Se necessário, isso será feito no segundo semestre. Existem condições favoráveis, mas também uma série de fatores como o aumento dos juros, do índice de desemprego e da diminuição de renda dos brasileiros, que ainda pode impactar o mercado, afirmou. Seguem as notícias. Pedido de Marco Aurélio pode limitar votos de seu sucessor em 23 julgamentos no STF. Ofício enviado pelo ministro do Supremo Tribunal, STF, Marco Aurélio Melo, ao presidente da Corte, Luiz Fux, pode limitar os votos de seu sucessor
em até 23 julgamentos que estão em andamento. O pedido de Marco Aurélio foi protocolado no início de junho e pede que a presidência mantenha computado os votos do decano em ações que estavam em julgamento no plenário virtual e seriam retomados no plenário físico. Se aprovado, o pedido impediria ao sucessor de Marco Aurélio de participar destes julgamentos. Isso porque o substituto não pode votar em processos em que o decano já tenha proferido um voto. Nesta quarta-feira, dia 7, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende indicar o atual advogado-geral da União, da AGU, André Mendonça, para a cadeira de Marco Aurélio. No ofício enviado à Fux, Marco Aurélio lista 23 processos sob sua relatoria que estavam no plenário virtual e que receberam um pedido de destaque. Esse tipo de pedido retira o caso do plenário virtual e leva ele para o plenário físico, resetando o julgamento que deve ser iniciado do zero. A manobra permitiria ao sucessor participar desses julgamentos e votar, inclusive em sentido oposto ao decano, anulando seu voto. Um desses casos é a ação movida pelo advogado Leonardo Medeiros, que questiona o ato de Bolsonaro em bloquear seus críticos em seus perfis nas redes sociais. Em voto proferido em novembro do ano passado, Marco Aurélio disse que o presidente não poderia exercer o papel de censor e se posicionou para obrigar Bolsonaro a desbloquear Medeiros e se abster de impedir o acesso de outros cidadãos aos seus perfis. Cássio Nunes Marques, indicado de Bolsonaro no STF, pediu destaque e o caso será retomado do zero no plenário. Ainda não há data para isso ocorrer. No ofício, Marco Aurélio informa Fux que passou a liberar processos ao plenário virtual em razão da pandemia, proferindo votos públicos em casos que acabaram sendo destacados por outros integrantes do tribunal. Consideradas as proximidades de minha aposentadoria, a sobrecarga da pauta de julgamentos por videoconferências, a necessidade da adequação da Resolução 642/2019 e até mesmo a garantia do juiz natural, solicito a Vossa Excelência providências voltadas ao cômputo, apesar dos destaques implementados dos votos proferidos nas sessões virtuais, pediu o decano. Procurada, a assessoria do STF informou que o ofício está sob análise. Marco Aurélio se aposenta na próxima segunda-feira, dia 12. Seguem as notícias. Durante conversa com apoiadores na manhã desta quinta-feira, dia 8 de julho, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre as eleições do ano que vem. A conversa foi feita na saída do Palácio Alvorada. Bolsonaro afirmou que as eleições do ano que vem serão limpas, em referência ao voto impresso auditável, ou não teremos eleições. Eleições no ano que vem serão limpas. Fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições, afirmou o presidente da República. Bolsonaro, Barroso fala tanto em ciência e consultava com João de Deus. Em entrevista à Rádio Guaíba na tarde de quarta-feira, dia 7, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, que decidiu que a amante não tem direito à pensão por morte. Ao comentar sobre o julgamento, Bolsonaro disse que Edson Fachin, que votou a favor das amantes, era advogado do MST e também criticou Luiz Roberto Barroso. Barroso fala tanto em ciência e se consultava com João de Deus, afirmou. Ainda criticou Rosa Weber e Carmen Lúcia por serem mulheres e terem votado pela amante, e ainda citou Marco Aurélio. Seguem as notícias ainda com o polêmico Bolsonaro. Na manhã desta quinta-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, e o relator da comissão, Renan Calheiros, por acusarem o governo federal de corrupção. Bolsonaro disse que o escândalo de corrupção atribuído ao governo não faz sentido e que há uma série de instâncias de fiscalização que impediriam que os crimes foram cometidos. Na cabeça de um cara que desvia de seu estado 260 milhões, como Omar Aziz desviou, é que pode falar isso, afirmou o presidente. Só um cara que tem 17 inquéritos por corrupção e lavagem de dinheiro no Supremo, como Renan Calheiros, pode fazer isso, continuou. Seguem as notícias. Prefeito de São Paulo promete veto
há projeto do PT sobre ideologia de gênero nas escolas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, prometeu vetar um trecho de um projeto de lei do vereador do PT, Eduardo Suplicy, que abriria as portas para o ensino da identidade de gênero nas escolas públicas do município. A informação é do jornal Gazeta do Povo. O projeto, aprovado há 2 semanas, foi apresentado em 2018 e tratava originalmente de outro tema. A proposta cria um marco regulatório para a economia solidária, que inclui cooperativas e outras iniciativas que não visam o lucro. Mas a versão final do texto de Suplicy incluiu, dentre os princípios da economia solidária, a garantia de direitos e promoção dos direitos humanos nas relações, notadamente com equidade de direitos de gênero, geração, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. A menção à identidade de gênero é um endosso à ideia de que sexo e gênero são coisas distintas e de que alguém nascido homem pode passar a se identificar como mulher, mesmo que não faça qualquer procedimento cirúrgico e vice-versa. Mais adiante, o artigo 10 do projeto estabelece que os estabelecimentos de ensino da rede municipal de educação deverão abordar de forma interdisciplinar o conteúdo e os princípios da economia solidária, como o respeito à identidade de gênero. É listado como um desses princípios. O dispositivo abriria as portas para o ensino da ideologia de gênero em sala de aula. Nos últimos dias, grupos conservadores se manifestaram em frente à prefeitura para pedir que o prefeito vetasse os trechos do projeto. Ricardo Nunes também foi procurado por vereadores da bancada cristã, contrários ao texto. E em uma reunião com o grupo nesta quarta-feira, dia 7, ele se comprometeu a vetar o projeto. Em um vídeo do encontro divulgado pelo vereador Rinaldo de Gílio, do PSL, o prefeito afirmou: nas escolas municipais não teremos o que tem que ser feito como está no plano de educação, que é ensinar as crianças a parte didática, pedagógica que lá está. Repito, nas escolas municipais nós teremos o que tem que ser feito como está no plano de educação, que é ensinar as crianças a parte didática, pedagógica que lá está. O trecho que deve ser vetado refere-se apenas ao artigo 10, ou seja, a identidade de gênero. Continua sendo parte do projeto da economia solidária, mas as escolas municipais não terão mais que ensinar sobre o assunto. Seguem as notícias. MBL e Vem Pra Rua convocam atos contra Bolsonaro para o dia 12 de setembro. Nesta quinta-feira, dia 8, o MBL, Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua anunciaram que farão manifestações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 12 de setembro. Nós vamos trabalhar para que esta seja a maior manifestação da história contra Bolsonaro. Vamos todos às ruas através de você, Bolsonaro, e todos aqueles que participam desse esquema, incluindo seus filhos parlamentares corruptos, vagabundos e quadrilheiros, disse eles. Consideramos que são inaceitáveis as inúmeras traições e sabotagens do presidente da República aos seus eleitores, seja na agenda de combate à corrupção, onde ele se blindou e blindou sua família através do aparelhamento da justiça. Será uma manifestação ampla para todas as pessoas, por isso nenhum ato de vandalismo e violência será aceito, diz Kim Kataguiri. Pois é isso aí, né? Só dá um sorriso mesmo. É inacreditável. Kim Kataguiri, MBL. Seguem as notícias. Polícia Civil realiza operação para combater pedofilia no Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, deflagraram nesta quinta-feira, dia 8, a sexta fase da Operação Revelação. A ação tem como objetivo identificar e prender suspeitos de armazenar e compartilhar arquivos digitais com pornografia infanto-juvenil e cumprir 9 mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Tanguá e Cachoeiras de Maracu. Até o momento, 3 pessoas foram presas em flagrante e outras 7 conduzidas à delegacia para esclarecimentos. De acordo com as investigações, os suspeitos costumavam baixar e compartilhar fotos e vídeos com imagens de crianças com meses de idade e adolescentes praticando sexo explícito de forma passiva ou ativa. A ação está sendo deflagrada simultaneamente nos 9 endereços checados durante as investigações. Os envolvidos poderão responder por crimes como base em artigos do Estatuto
da Criança e do Adolescente, ECA, link 1, que tratam sobre oferecer, trocar, distribuir, divulgar, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou qualquer forma de registro que contenha sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. As penas podem variar de 1 a 6 anos de prisão e multa. É inacreditável que um pedófilo possa ser condenado por tudo isso de 1 a 6 anos de cadeia. Deveria ficar pelo resto da vida, né? Seguem as notícias. Em meio ao isolamento argentino, Bolsonaro assume a presidência do Mercosul. Aqui começam as duas internacionais. Nesta quinta-feira, dia 8 de julho, em evento virtual, comandado pelo presidente argentino Alberto Fernandes, seu homólogo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro assumirá a presidência pró-tempore do Mercosul. Independentemente das diferenças ideológicas entre as lideranças de cada país, as questões que opõem os sócios do bloco regional a tal ponto que muitos temem que, caso não chegue a soluções, possa ocorrer uma ruptura. Durante a sua presidência, que se estenderá até dezembro de 2021, o Brasil buscará dar continuidade ao processo de modernização do Mercosul, caracterizado pela retomada da vocação econômico-comercial, intensificação da negociação de acordos comerciais externos, fortalecimento do marco normativo econômico-comercial e continuidade dos esforços de racionalização do funcionamento do bloco, com diminuição de custos e burocracia. O Brasil pretende que o Mercosul mantenha seu pleno compromisso com os valores democráticos e que, na dimensão intra e extra-bloco, adotem enfoque pragmático a fim de gerar resultados concretos para os cidadãos. E vamos para a última de hoje, internacional. Missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão terminará em 31 de agosto, diz Biden. O presidente Joe Biden disse nesta quinta-feira, dia 8 de julho, que a missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão terminará em 31 de agosto e pediu aos líderes do país que se unam para evitar a guerra civil. Não fomos ao Afeganistão para construir uma nação, disse Biden no discurso na Casa Branca. Cabe aos afegãos tomar decisões sobre o futuro do seu país, disse Biden, que anunciou em abril a partida planejada das forças americanas. Biden também disse estar confiante de que os militares afegãos podem manter o país do avanço do Talibã, citando os 300 mil soldados afegãos que os Estados Unidos treinaram e equiparam nas últimas 2 décadas. Eles claramente têm a capacidade de manter o governo no lugar. A questão é se eles se unirão e farão isso, disse ele. Biden insistiu que a América não estava abandonando seu compromisso de ajudar a criar um Afeganistão estável, seguro, citando a assistência humanitária e de segurança que o governo dos Estados Unidos continuará a fornecer. Mas não é segredo que Biden há muito sente que não há solução militar para os desafios que o Afeganistão enfrenta. Marcados por séculos de invasões estrangeiras e assolados por divisões étnicas, coisas como segurança básica, direitos humanos e de boa governança continuam a iludir os civis do Afeganistão até hoje. Biden também acredita que a missão original dos Estados Unidos no Afeganistão para que evitar terroristas usem o país como base para lançar ataques contra os Estados Unidos foi cumprida. Com a ameaça terrorista agora em muitos lugares, manter milhares de soldados aterrados e concentrado em apenas um país a custo de bilhões a cada ano faz pouco sentido para mim e para nossos líderes, disse Biden em 14 de abril. Como o 4º presidente a presidir a guerra no Afeganistão, disse ele, não passaria a responsabilidade para um 5º. Naquele mês, a Casa Branca confirmou que as tropas americanas haviam iniciado o Hércules, o processo de retirada do Afeganistão. A remoção de aproximadamente 3 mil militares americanos coincide com o 20º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro, que impulsionaram a entrada da América em longas guerras no Oriente Médio e na Ásia Central. Ficamos por aqui, Adilson BGI News. Amanhã estaremos de volta. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo
e contribua com o nosso canal. Um grande abraço, até amanhã.